Olá, alunos. Estou aqui presente com vocês para trabalhar o primeiro vídeo relacionado ao primeiro conceito aqui da parte 1, né? No vídeo anterior, que é o vídeo introdutório, eu falei para os senhores e senhoras que teríamos uma sequência de vídeos, todos relacionados à unidade 1, coincidentemente relacionados à unidade 1. Esses vídeos eles são voltados para a explicação de conceitos e de alguns exemplos relacionados a esses conceitos, né? Então, esse quadrinho aqui eu mostrei no vídeo anterior, que era o vídeo introdutório ou vídeo 0, e eu vou estar colocando nos 7 vídeos para que a gente possa se encontrar e vocês entenderem, vocês se encontrarem também no processo de visualização desses vídeos, de estudo desses vídeos daqui em diante. Bom, conforme eu falei, o primeiro conceito a ser abordado vai ser o conceito de objetos, base para todo o nosso curso, toda a nossa disciplina. Esse conceito ele é a base, vamos dizer assim, é o alicerce para que vocês possam entender como vocês vão programar, codificar os seus códigos, né, mais lá na frente. Bom, o conceito de objetos ele parte de uma situação real, uma situação do mundo real. Na verdade, para o paradigma, que aqui a gente trata como paradigma, uma ideia, uma forma de pensar, digamos assim, seria o paradigma. A forma de pensar orientada a objetos, ela parte da premissa de objetos reais que estão à nossa volta, dentro do mundo real, né? Então, tudo que tiver à nossa volta é passível de ser um objeto, e aí a gente trazer para o mundo aqui da tecnologia, dos dados, da codificação, né? Tanto do ponto de vista real, como a gente mostrou aqui nesse desenho, como na questão de informações, algumas situações que vocês vão ver lá na frente, tá? Então, objetos são coisas do mundo real. Dê uma verificada à sua volta, você verá que muitos objetos eles são existentes. E aqui como exemplo ele coloca pessoas, animais, alguns itens que a gente possa estar trabalhando enquanto objetos. Então nós temos, por exemplo, a caneta que está na mão de um indivíduo qualquer é um objeto. O dado é um objeto. A bola de futebol é um objeto. Um animal como o cachorro, ele é um objeto. Então esses aqui são exemplos reais, exemplos do mundo real, para que a gente possa entender como que funciona esse conceito de objetos. Aqui uma abordagem de uma leitura. Então eu vou ler para vocês aqui. Perceba que nos exemplos citados podemos descobrir características, que são os atributos, que moldam nossa percepção mental sobre o que tais objetos são. Estas características são várias, tais como altura, tamanho e cor. Com um estudo mais aprofundado, mais características poderão ser identificadas
para determinado objeto, melhorando nossa percepção sobre o mesmo. Bom, aí eu vou abrir um parênteses na leitura, porque na verdade vocês vão ver mais adiante que o objeto ele tem dois pontos, dois conceitos que estão atrelados a ele, que é o conceito de atributos e o de ações. A gente vai detalhar com mais cuidado em um vídeo só para o atributo e outro só para a ação. Ele está introduzindo aqui o conceito de atributos, que ele é a parte das características do objeto. A outra parte importante são as ações, que eu vou ler aqui. Além de perceber características, também podemos descobrir comportamentos, que são as ações que tais objetos fazem, como falar, dormir, andar. Então, as ações é uma outra parte do objeto, que são os comportamentos. Então, a gente tem os atributos, que são as características, e nós temos os comportamentos, que são as ações, que são os métodos. Os objetos não necessariamente devem ser apenas animados, eles podem ser inanimados. E como exemplo, a gente teria uma bola de futebol, que é um objeto que possui atributos como diâmetro, cor, peso, etc. E ações como rolar, encher, chutar e etc. Fiquem tranquilos que nós vamos ter um vídeo só explicando o atributo, o que é o conceito de atributo, e um outro vídeo só explicando o conceito de ações, né? Mas por hora a gente precisa entender que o objeto ele é algo que existe no mundo real e que ele é formado de atributos e métodos, né? Bom, o objeto, né, ele parte do mundo real, e para que a gente possa definir dentro do nosso problema o que o objeto, quais os atributos que são importantes, quais os métodos que são importantes, é preciso a gente fazer um exercício de abstração. Então, fazendo a leitura aqui, após observar e estudar os objetos do mundo real, separamos mentalmente aqueles que nos interessam num exercício de abstração. Vejamos o exemplo a seguir. Então, observem a figura. A gente vê uma pessoa, a gente vê alguns veículos, alguns animais, insetos. Então, uma breve ideia ou explicação a respeito dessa abstração. Suponha um conjunto formado pelos seguintes objetos: uma pessoa, um ônibus, um carro, um caminhão, um inseto e uma borboleta. Então todos esses itens, esse conjunto de objetos reais, uma pessoa real, um ônibus, um carro, assim por diante, reais. Se, por exemplo, o propósito fosse desenvolver um sistema de transporte, os dois últimos, os insetos, não seriam relevantes. Então, voltando ao desenho anterior, se trabalhássemos aqui um sistema de transporte, vocês podem ver que a linha tracejada aqui indica os veículos, ônibus, caminhão, o ônibus, o carro, os veículos. E o ser humano, ele está envolvido nessa linha tracejada aqui. Tudo bem? Mas se o propósito fosse um catálogo de insetos, já os veículos não fariam parte do estudo. Então, voltando ao desenho, o ser humano aqui está envolvido numa linha contínua, tem os dois insetos, a formiga e a borboleta. Então elas estão envolvidas num sistema biológico, né, um sistema de catálogo de insetos. Então, no primeiro caso, que é o sistema relacionado ao transporte, o papel representado pela pessoa poderia ser o de um motorista, enquanto no segundo caso, o de um entomologista, aquele que estuda os insetos. Nos dois casos, a pessoa poderia exercer o papel de um usuário de sistema. Então, assim, para nós da área de desenvolvimento de sistemas, para nós é importante entender o escopo, o raio de ação
do problema, para a gente definir quais as classes que vão estar envolvidas naquele problema. Tá? Então, quando observarmos a realidade, separando mentalmente os objetos que nos interessam para estudos, como fizemos nesse pequeno exemplo, estamos praticando abstração. No caso acima, também podemos dizer que estamos modelando, onde modelar significa representar algo por via de um modelo, uma representação exemplar de um conjunto de objetos similares. Então aqui nós temos uma concepção já definida de alguns modelos. A gente tem um modelo do entomologista e um modelo do sistema de transportes, né? Então, na concepção de modelagem de sistemas, um objeto é qualquer coisa existente no mundo real em formato concreto ou abstrato, ou seja, que exista fisicamente ou apenas conceitualmente. Aí temos diversos exemplos de objetos: o aluno, professor, mesa, cadeira, caneta, automóvel, disciplina, estoque. Tudo isso daí podem notar que são coisas palpáveis: caneta, o aluno, o automóvel. Mas a gente tem coisas como seguro, janela do Windows, o botão, caixa de diálogo, que não são palpáveis. Então, coisas que são abstratas e coisas concretas são objetos. Então, isso significa que ao modelarmos um sistema baseado no paradigma de orientação a objetos, quer dizer, o paradigma é um conceito, uma forma de pensar que é orientada a objetos. A gente está trabalhando com objetos do mundo real, que eles podem ser abstratos, eles podem ser concretos, podem ser palpáveis ou não palpáveis, né? Conforme os exemplos que a gente colocou aqui. Nada mais estamos fazendo que modelar os conceitos existentes em nosso cotidiano. Tá? Então, o trabalho de um analista de sistemas, de um desenvolvedor de sistemas, é estudar e observar a realidade e, usando o processo intelectual de abstração, representar esses objetos em um modelo dentro de um contexto, denominado domínio da aplicação, conforme a figura a seguir. A figura, ela define bem as palavras, né? Notem aqui que o processo de modelagem e análise de um sistema, o analista que está aqui no meio, entre as duas setas, ele faz uma observação em cima da realidade, um estudo e uma observação em cima da realidade, para ele conseguir entender quais os objetos que são concretos, quais os objetos que são abstratos, e aí ele vai tirar esses objetos do mundo real, ele vai, na verdade, abstrair e trazer aqui para esse quadradinho, que é o modelo conceitual. Então, o que está lá na realidade, no balãozinho aqui que eu estou passando o mouse, aqui em cima, o analista ele vai analisar, estudar, observar, e vai fazer uma abstração do ponto de vista tecnológico e vai montar o domínio da aplicação, onde ele vai colocar os seus objetos. Os objetos eles vão ter atributos e métodos. E em cima desses atributos e métodos a gente vai construir as classes. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito. Tudo bem? Então era isso que eu tinha para dizer. E vamos para o próximo vídeo.